Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Hoje, Atos capítulo 12, parte 2, episódio de número 827, 10ª temporada. Joia demais, eu sou o Fábio e estamos aqui há mais de 4 anos fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é trazer para você toda a nossa bagagem de ensino e aprendizado do texto bíblico. Há muito mais de 30 anos que a gente se dedica à palavra de Deus e tem sido uma jornada bênção demais, mas também cansativa. Às vezes a gente cansa, o nosso físico e o corpo sente. Nós temos ouvintes em muitos lugares. No YouTube, 4% dos nossos ouvintes atualmente vem do Paquistão. Temos 20 e poucos ouvintes no YouTube que são da Índia. A gente tem mais de 33 países e mais de 5 continentes ouvintes. E se você gosta desse trabalho, compartilhe. Se você quiser contribuir de alguma forma, tem aí os nossos dados, a forma que você pode entrar em contato com a gente para você participar desse trabalho. O nosso desejo e sonho é poder se dedicar integralmente a explanação do texto bíblico, mas isso está nas mãos de Deus, conforme a vontade de Deus. Se um dia Ele me der condições, eu quero me dedicar integralmente a esse trabalho que tanto amo, tanto gosto, mas por enquanto a gente vai se sacrificando da forma que dá para continuar fazendo aquilo que Deus tem nos chamado. Então ore por nós, participe, compartilhe, curta, para que a gente continue e novos lugares sejam alcançados, novas vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Essa é a nossa intenção aqui. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa instância da maneira do trabalho divino. Leia o capítulo 12 do livro de Atos, depois vem para cá ouvir a nossa explicação. Se você quiser ouvir os outros livros da Bíblia, que estão aí comentados em áudio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra todos eles disponíveis aí no Spotify, na Amazon Music, na Apple Podcasts, em todos os distribuidores de podcasts que você procurar aí, é bem provável que você encontre, tá bom? Vamos lá? Fica aí até o finalzinho, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quando a gente lê as obras poderosas aqui, especificamente desse versículo 6 ao 17 do capítulo 12, as obras poderosas, quando a gente lê sobre as obras poderosas de Jesus, ou daqueles que por ele foram comissionados, os apóstolos, sejam apóstolos ou anjos, é fácil a gente permitir que a nossa atenção se desvie de qualquer outra coisa nelas contida, sob a influência do fascínio do poder que demonstram em suas obras. Pois isso mesmo é feito com frequência, e a beleza do que chamamos de milagre, ela é ignorada. Enquanto isso, o caráter e o aspecto variados dos milagres registrados nas Escrituras não são menos surpreendentes nem menos agradáveis do que as variadas cores e fragrâncias das flores do jardim. A impressão ela pode ser descrita como um todo, como um encanto latente, ou às vezes mesmo mais latente do que evidente na operação divina. Contemplar isso deve sempre contribuir para o nosso senso da graça divina, podendo em algum grau aprimorar nossa própria abordagem e crescimento nela. Consideremos nesse sentido a intervenção divina aqui registrada no texto. Por qualquer motivo, ela é misericordiosamente resolvida.
A oração incessante, ela trouxe auxílio. A sabedoria divina determinou o caráter incisivo e decisivo do auxílio. E como sentimento humilde, porém grato e alegre, nós podemos notar os contrastes sugeridos pela obra divina e por muito da nossa própria obra. Observe a luz real que se envolve em torno da obra divina, versículo 7. Nuvens e trevas estão ao redor do próprio Deus, seu caráter incompreensível, seus propósitos ocultos, sua vontade soberana. Isso é muito verdadeiro. Mas quando ele vem para operar distintamente em favor dos homens e entre eles, seus passos não estão na escuridão furtiva. O anjo vê em luz, a prisão é iluminada para quem estiver desperto ver, e para quem tiver olhos também poder contemplar a integralidade do que está sendo operado. O anjo traz todas as instruções necessárias, faz tudo o que poderia ser necessário ou útil. Ele toca em Pedro para acordá-lo, tira-lhe as correntes das mãos, ordena-lhe que se vista, calce os sapatos, que se envolva com a roupa e que siga por onde ele quiser. Todo o trabalho é conhecido e fácil, ordenado, rápido, e a tal ponto que o próprio sujeito pode pensar que se trata de uma visão e um sonho, de um sono ininterrupto. Aqui a gente vê a bondade da obra divina. Muitas vezes, por mais que murmuremos e impacientemente repreendamos o que parece ser um passo lento e hesitante, quando ele chega, quão grata é a sua chegada, quão fiel a necessidade exata e a ocasião oportuna, quão simples em sua utilidade e real em sua realidade. O anjo fez tudo o que era necessário para tirar Pedro da prisão e passou com ele em segurança pela primeira, pela segunda ala, pelo portão de ferro, e se abria por si só, e por uma rua, então partiu. E Pedro vê isso por si mesmo, compreende e continua a obra, mostrando-se a muitos amigos que oram, versículo 12, enviando uma mensagem expressa a Tiago e aos irmãos, versículo 17, e colocando-se além do perigo presente, como alguém mais consciente da proteção e bondade divinas do que cortejando precipitadamente o perigo e a notoriedade do próprio Pedro, resgatado, a alegre donzela Rode, ao grupo de piedosos que oravam na casa, Maria, ao companheiro apóstolo Tiago, aos irmãos, os tons da alegre surpresa se acalmam, apenas para despertar e reviver repetidas vezes os ecos das tristezas, suspiros e lamentos humanos não são, afinal, os únicos ecos ouvidos neste mundo. Estes outros ecos ressoam pelos círculos do ar, da terra e do céu com um som mais leve, alegre, e não deixam de dar algum aviso dos ecos intermináveis de alegria, júbilo e cânticos que em breve virão. Muitos conflitos terrenos, resolvidos com toda a sabedoria e devoção que a mente e o coração humanos podem trazer à tona, parece ainda um conflito não resolvido. A ferida certamente não está curada, a diferença não está completamente removida, a vitória não é realmente satisfatória, mas como é quando Deus intervém? Como é quando Jesus fala, seja ao vento, e ao mar, seja ao santo ou ao pecador? Como é quando o Espírito entra em cena no coração? E isso foi bem ilustrado agora. Onde estão agora? A prisão, as correntes, os guardas. E onde está o próprio culpado, Herodes? Nenhum deles pode suportar a luz daquela manhã seguinte,
Eles não podem suportar o dia da sua vinda. Sem um pequeno alvoroço, os soldados perdem a patente, os guardas perdem a vida e Herodes perde abundantemente a dignidade e desce da Judéia para Cesareia e ali permanece, provavelmente arrependido de ter subido ou de ter começado a se importar em agradar aos judeus. E passada a tempestade, ouve-se o cântico do servo de Cristo, repetindo-se, confirmando-se. Agora sei com certeza que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Quem tão seguro, tão abençoado quanto aqueles libertados pelo Senhor de seus inimigos e dos seus e mantidos dali em diante em seu lugar? Seguro e no esconderijo secreto do Senhor. Ah, meus queridos, a série de milagres realizados por nosso Senhor durante seu ministério, os milagres associados à história e à obra de seus apóstolos exigem uma comparação muito cuidadosa. Às vezes, milagres eram realizados pelos apóstolos como agentes, e às vezes para eles como mestres cujo ministério era importante preservar. E no entanto, quando Deus queria garantir a libertação de seus servos em perigo, nem sempre empregava meios milagrosos. Paulo, Silas também foram presos em Filipos, mas foram resgatados por meios naturais. Um terremoto provou ser eficaz para afrouxar suas amarras, abrir as portas da prisão com um solavanco. Deve ter havido algumas razões especiais para a forma milagrosa em que a libertação de Pedro foi efetuada. Duas coisas requerem atenção como introdução a esse assunto: a natureza dos milagres do Novo Testamento e sua missão particular para a época em que foram realizados. E segundo, as ideias do ministério angélico que haviam passado para os apóstolos e a partir de associações judaicas. A intervenção de anjos ocorrera repetidamente na história anterior. E um evento como o resgate de Pedro não suscitaria dúvidas na mente judaica. As revelações de Deus aos homens, de muitas maneiras, eram melhor compreendidas pelos judeus de então do que pelos cristãos de hoje. E a partir desse incidente, nós podemos ser levados a considerar o emprego dos milagres. Aqui deve ser feita uma revisão histórica das intervenções divinas, com alguma classificação de seu caráter, das circunstâncias em que os milagres foram realizados. Veremos que há casos em que as agências naturais foram suficientes, sob a ordem da providência divina, para remover a dificuldade. Houve horas em que a intervenção milagrosa não ocorreu quando poderíamos razoavelmente esperar. Houve ainda agentes milagrosos que foram usados quando não os esperávamos. E esses pontos podem ser ilustrados para mostrar que o emprego do milagroso é uma questão de soberania divina e nunca oferecida em resposta a qualquer compulsão do homem ou das circunstâncias. E que, portanto, ainda é algo divino e não ousamos afirmar que a era dos milagres já passou, porque o emprego deles deve ser considerado inteiramente dependente do julgamento e da vontade de Deus. E como essa vontade atua com base em considerações do bem-estar superior e espiritual do homem. É verdade que os milagres podem não ser sabiamente empregados em uma era caracteristicamente científica como a nossa pode ser chamada. Mas o científico é apenas uma característica passageira. E dele pode concebivelmente advir um ressalto para uma era caracteristicamente imaginativa, ou como alguns poderiam chamá-la de supersticiosa, ao qual o milagre poderia novamente fazer um apelo eficiente.
O incidente da libertação de Pedro é um caso peculiar de emprego do miraculoso peculiar nisso. Difere materialmente de todos os outros milagres apostólicos. Transporta o estilo dos milagres do Antigo Testamento para o Novo e deve ser classificado com a libertação dos 3 jovens hebreus da fornalha, de Daniel da cova dos leões. Será que existem limitações para milagres? Estas são ainda mais impressionantes do que os usos. Nos casos dos milagres de Nosso Senhor, o princípio geral da limitação é indicado. Ele nunca realizou milagres para suprir suas próprias necessidades, apenas para exercer uma influência graciosa sobre outros. Essas 2 limitações podem ser ilustradas. Primeiro, um milagre nunca é realizado a menos que possa ser usado como reforço ou ilustração de alguma verdade. Segundo, um milagre nunca é realizado a menos que aqueles em benefício de quem ele é realizado estejam em um estado de espírito e sentimento devidamente receptivos e assim possam ser beneficiados pelo milagre. Não afeta este princípio de limitação o fato de que alguns daqueles que estão relacionados a um milagre, eles podem ser mais endurecidos por ele do que ensinados e abençoados. Pedro não foi liberto milagrosamente por si mesmo, mas por causa da confiança que a igreja que orava poderia ganhar com tal prova da defesa e do cuidado divinos. Aqui nós temos testemunho versus raciocínio, versículo 15. O assunto é sugerido pela persistência de Rode, pela incredulidade dos discípulos. Com base na evidência de seus sentidos, Rode constantemente afirmava que era Pedro quem estava à porta. Os discípulos argumentaram vigorosamente que não poderia ser ele e tentaram argumentar contra o testemunho dela. Então Pedro estava na prisão e era simplesmente impossível que ele estivesse batendo a porta. Em nossa época, tanto se fala de demanda por fatos, evidências e verificação de todas as declarações, e tão frequentemente se presume que o raciocínio pode destruir o testemunho, ou que o testemunho, como temos sobre o tema cristão, é insuficiente para sustentar nosso raciocínio elaborado. Que a confiabilidade de cada um e as relações que cada um mantém com o outro podem ser proveitosamente considerados. Se até Pedro, guardado por soldados e correntes, não pôde ser detido quando Deus decidiu libertá-lo, que força humana poderá resistir à sua vontade? Se até uma simples jovem Rode, ela foi usada para anunciar a respeito de Deus, a resposta de Deus às orações, quem de nós pode dizer que é pequeno demais para ser instrumento de seu poder? Oh, louvado seja o nome poderoso de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Seus ouvidos não estão fechados e a sua mão não está encolhida neste momento. Senhor, Tu podes iluminar as prisões mais escuras. O Senhor pode abrir os portões de ferro diante dos Teus servos. O Senhor aumenta em nós a confiança na Tua intervenção quando não conseguimos agir por nós mesmos. Dá-nos olhos para ver a Tua mão, ouvidos para reconhecer a Tua voz, coração para nos alegrarmos com a Tua bondade. Oh, aleluia, que como Pedro possamos declarar com firmeza: agora sei com certeza que o Senhor me livrou. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ah, meu querido, Deus é bom, Ele continua sendo bom.
independente das circunstâncias. Um abraço, Deus abençoe. A gente volta em breve, tá bom? No próximo episódio, para continuar meditando nesse capítulo de Atos dos Apóstolos. Bye, bye. Tchau, tchau. Deus abençoe.